E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um estudo da Economática que tenta identificar as empresas mais promissoras em termos de pagamento de proventos para o ano de 2024, a partir da pesquisa sobre quais dessas empresas têm um histórico consistente de bons pagamentos. Mas antes disso, seja bem-vindo a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E o estudo começa a analisar como o Ibovespa, nossa principal referência no mercado, tem se comportado em relação aos dividendos. Então você pode ver aí nessa imagem um gráfico que traz uma janela temporal de 10 anos, indicando a média de pagamento de dividendos pelas ações que compõem o índice Ibovespa. Como destacado aí em vermelho, temos o ápice nessa média de pagamentos de dividendos entre 2021 e 2022, em que esse patamar superou os 12%. Você pode perceber também que a partir de 2020 houve um cenário de recuperação pós-pandemia e condições mais favoráveis em relação ao ciclo de commodities que acabaram elevando a lucratividade de empresas como Petrobras, CSN Mineração e Gerdau, viabilizando a distribuição de dividendos mais robustos. Além dessas empresas citadas, houve contribuição também do setor financeiro através do Banco do Brasil, BB Seguridade e Bradesco. E todas essas empresas citadas juntas compõem aproximadamente 24% das ações que estão inseridas dentro do índice Ibovespa. Por isso que o aumento no repasse de dividendos aos acionistas promovido por essas empresas influencia tanto na média geral do Ibovespa. É importante também destacar que existe na B3 um índice específico para as ações pagadoras de dividendos, é o IDIV, ou Índice de Dividendos, que tem o objetivo de ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração dos investidores. Ele é composto por 52 empresas que atendem a critérios pré-estabelecidos para serem selecionadas e passarem a integrar essa cesta de ativos. E se você busca como investidor ações boas pagadoras de dividendos, talvez a consulta às empresas que integram a lista do IDIV seja um bom ponto de partida para a seleção dos ativos que fazem mais sentido à sua estratégia de investimentos. O link para acessar diretamente essa lista estará na descrição do vídeo, ou você pode buscar através do Google, colocando IDIV B3 e facilmente encontrará o link direto para ver essas informações. E retomando a análise do estudo da Economática, temos um gráfico que representa as 10 principais empresas quando o assunto é Dividend Yield em 2023, no estudo anterior promovido pela própria Economática. Temos empresas como a Petrobras, a Siderúrgica Nacional, a CSN Mineração, Banco do Brasil, Bradesco, BB Seguridade, enfim, diversos ativos, e destacado aí para você temos 3, a Siderúrgica Nacional, ou CSNA3, a Goal, ou Gerdau Metalúrgica, e a CEMIG, ou CEMIG 4. Essas 3 empresas não integram a lista de maiores dividend yields projetados para 2024. Outro ponto importante é apresentar os critérios de seleção que foram utilizados pela Economática nesse estudo e na definição das empresas que integram essa lista de potenciais boas pagadoras de dividendos para 2024. O primeiro deles é que as empresas devem ter registrado lucro em 2022 e nos 3 primeiros trimestres de 2023. O lucro nos 3 primeiros trimestres de 2023 deve ser pelo menos 75% do total de 2022, indicando uma expectativa de lucro anual estável ou crescente para 2023. É necessário um histórico de pagamento de dividendos em 2023. O dividend yield projetado para o final de 2023 é calculado com base no preço da ação no último dia do ano e na distribuição de dividendos igual a 2023. E por último, as empresas devem apresentar um volume financeiro médio diário em 2023 superior a 5 milhões para garantir liquidez e mitigar o risco de manipulação nos preços. E é importante também frisar que a própria Economática deixou claro que as projeções de dividend yield para 2024 baseiam-se exclusivamente nos dividendos pagos em 2023 com o preço de fechamento naquele mesmo ano. E houve uma presunção de que a política de distribuição de proventos permaneceria constante em relação ao valor atual das ações.
E agora partindo para a lista dos 18 empresas com maior potencial para pagamento de dividendos em 2024, temos aí em primeiro lugar a MAHLE Metal Leve, ou Leve 3, com um dividend yield projetado para 2024 superior a 30%, seguido da Petrobras, com suas ações preferenciais e ordinárias, a Copasa, ou CSMG3, empresa do saneamento mineira. Temos a BB Seguridade, Bradesco, Banco do Brasil, Kepler Weber, Irani, CPFL Energia, Engie Brasil, Klabin, entre outros ativos. E como você pode perceber, foram destacadas algumas empresas para serem comentadas de forma mais aprofundada. Com o sinal de alerta, temos as 3 primeiras colocadas, a MAHLE Metal Leve, a Petrobras e a Copasa. E também com o sinal de positivo temos BB Seguridade, Banco do Brasil, CPFL Energia, Engie e Klabin. Você vai entender agora por que esse destaque ocorreu em relação a essas empresas e por que essas 3 primeiras merecem pontos de atenção. Então, no primeiro momento, entenda a estrutura dessa lista. Primeiro você tem o dividend yield histórico dos últimos 6 anos, de 2018 até 2023. A partir daí foi traçada uma média de dividend yield e depois uma mediana, que desconsidera os extremos, os maiores e os menores valores, para chegar a um valor mais preciso relacionado ao dividend yield. E no final, nós temos o resultado com o dividend yield projetado para 2024. Então veja que em relação a MAHLE Metal Leve, Petrobras e Copasa, eu destaquei aí para vocês o dividend yield de 2023, com valores mais elevados do que nos anos anteriores, à exceção da Petrobras. Agora falando especificamente sobre as empresas destacadas aí na lista, temos em primeiro a MAHLE Metal Leve, que tem um dividend yield projetado para 2024, segundo o estudo, de 30,3%. Agora veja que em 2023 o dividend yield praticado pela empresa foi de 35,8%, ficando muito acima de 2022, que era o recorde anterior com 13,9% e muito mais acima dos anos anteriores. Esse valor de 2023 acabou trazendo uma distorção que merece ser melhor apurada por você como investidor. Repare que a Leve, com dados do site Investidor 10, tem um dividend yield atual de 29,40%. No entanto, se formos avaliar o histórico no pagamento de proventos, podemos perceber que em 2022 o dividend yield estava em 14,6%, com o dividendo pago por ação de R$ 4,49. Até então era o recorde histórico de pagamento de proventos pela companhia. No entanto, ele foi superado de longe pelo ano de 2023, com um dividend yield de 30,27% e um dividendo por ação pago de R$ 9,88. Então, precisamos averiguar se esses dividendos pagos crescentes e com aumentos exponenciais são sustentáveis. E o que acabou levando a Leve a aumentar substancialmente o repasse de proventos aos acionistas. Veja nessa notícia do InfoMoney que a Leve anunciou dividendos em 2023 de R$ 5,54. No entanto, o seu pagamento estava sujeito a um follow-on, ou oferta primária de ações, no valor de 710 milhões. Então a empresa realiza o follow-on, vende essas ações no mercado, o recurso angariado ela utiliza para o pagamento dos proventos que foram anunciados. Somados a esses proventos, houve um pagamento relacionado a uma reserva de lucros de anos anteriores que acabou perfazendo esse total em 2023 de R$ 9,88. Agora você pode concluir que o pagamento utilizando reservas de lucros e também a realização de follow-on para viabilizar os recursos para o pagamento de proventos não são ações recorrentes. E retornando à nossa lista, a próxima empresa a ser analisada em relação às projeções de dividend yield é a Petrobras, com suas ações preferenciais e ordinárias. Note que o dividend yield projetado para 2024 nas preferenciais é de 19,5%, enquanto nas ordinárias de 18,6%. Então, igual a Leve, em 2023, o dividend yield praticado pela Petrobras foi extremamente elevado, como destacado aí para vocês, de quase 30% para as preferenciais e de quase 26% para as ordinárias. No entanto, diferente da Leve, em 2022, o dividend yield foi ainda maior, com as preferenciais alcançando quase 59% e as ordinárias com incríveis 54,5%. Então, como é possível um pagamento tão elevado de proventos
considerando a média do mercado. Na Petrobras, conforme dados do site do Investidor 10, nós temos um dividend yield nas ações preferenciais de 18,64%. E você bem sabe que a Petrobras é uma empresa cíclica que explora uma commodity, o petróleo. Como toda empresa cíclica que explora uma commodity, os seus resultados estão intimamente relacionados com a variação dos preços dessa commodity no mercado internacional. Para aferir o valor da commodity explorada pela Petrobras, nós temos como parâmetro o valor do barril do petróleo Brent. E nesse gráfico você pode ver que em junho de 2022, esse valor por barril atingiu o seu pico histórico, superando os $120. Veja nessa seta verde que houve uma ascensão na cotação do barril do petróleo Brent desde 2021, atingindo o seu ápice em 2022 e permanecendo acima da barreira dos $100 até o quarto trimestre de 2023. Valores bastante elevados dentro desse período que nós estamos reportando. Considerando a premissa da relação direta entre a variação no valor da commodity e os resultados da empresa que explora essa commodity, veja que o Brent alcançou valores históricos em 2022, mas apresentou uma variação positiva a partir de 2021. Então, voltando à nossa lista, você pode perceber que o dividend yield praticado pela Petrobras em 2021 foi de quase 20%. Já para 2022, o ano em que o Brent atingiu o seu patamar histórico acima de $120, esse percentual de dividend yield aumentou exponencialmente para quase 59% nas ações preferenciais e quase 55% nas ações ordinárias. Reflexos ainda de uma variação positiva no valor do Brent foram sentidos em 2023, com um patamar ainda elevado de dividend yield da Petrobras, na casa de quase 30% para as ações preferenciais e de quase 26% para as ações ordinárias. No entanto, o patamar atual do valor do Brent está na faixa dos $80, muito diferente daquilo que vivenciamos em 2021 e 2022. Passando à terceira empresa a ser analisada, temos a Copasa, que tem um dividend yield projetado para 2024 de 14,1% nesse estudo. Note que o dividend yield em 2023 foi de 18,4%, muito, mas muito acima dos anos anteriores. Então precisamos, como nos outros casos, investigar as causas dessa elevação substancial que distorceu a média de dividend yield da empresa. Essa informação é facilmente obtida no site de relacionamento com o investidor da companhia. Note que no exercício de 2023, além dos pagamentos que são comumente realizados, referentes a juros sobre capital próprio de cada um dos trimestres, foi, como destacado aí para vocês, pago um dividendo extraordinário com valores oriundos de uma reserva de lucros de 2022. Esse valor pago relativo a dividendos extraordinários correspondeu a mais de 1/3 do total de proventos pagos aos acionistas da Copasa. Então, houve uma influência muito grande desses dividendos extraordinários na elevação do dividend yield praticado pela empresa em 2023. Agora podemos chegar à conclusão de que dividendos extraordinários, como o próprio nome diz, não são recorrentes, então por isso não necessariamente serão repetidos nos exercícios posteriores, mantendo esse patamar elevado de dividend yield que foi praticado em 2023. E retomando a análise da nossa lista de potenciais pagadoras de dividendos para 2024, além da Leve, Petrobras e Copasa, que foram agora analisadas, temos outros destaques. Vão para BB Seguridade, Banco do Brasil, CPFL Energia, Engie Brasil e Klabin. Todas elas com percentuais que estão mais ou menos alinhados com as expectativas do mercado. Para os outros ativos como Bradesco, Kepler, Caixa Seguridade, Irani, entre outros que estão na lista, você pode conferir com mais calma posteriormente. O link para esse estudo estará na descrição do vídeo. E para vocês terem um entendimento melhor sobre os dados relativos a esse estudo, eu preparei uma planilha que é usada aqui no canal com os dados principais das projeções para 2024 em relação a diversos ativos. Vamos falar aqui apenas daqueles que foram destacados na lista. A comparação vai se dar entre o dividend yield estimado para 2024 pelo mercado e o dividend yield estimado para 2024 presente no estudo.
Então você pode notar que a MAHLE Metal Leve tem um lucro líquido estimado de 500 milhões, um payout esperado de 95% e um dividend yield projetado por ação de R$ 3,50. Isso nos entregaria, conforme projeções de mercado, um dividend yield de 10,4%, muito abaixo daquele que está presente no estudo da Economática, que é de 30,3%. Outro ponto, a Petrobras, que vai entregar, segundo projeções do mercado, um dividend yield estimado de 11,9% para 2024. Muito diferente do dividend yield presente no estudo de 19,5%. A Copasa, em contrapartida, considerando as explicações que foram dadas agora há pouco, tem um lucro líquido estimado de R$ 1,5 bilhão e um payout mantido a sua política de remuneração de 50%, o que nos entrega um dividendo por ação de R$ 1,97 e um dividend yield estimado de 9,3%. Também diferente daquilo que foi apontado no estudo com relação à média histórica da companhia de 14,1%. Os outros ativos eu destaquei em verde para facilitar o entendimento e para você ter uma ideia de que eles estão muito parecidos entre o estudo e as projeções de mercado em valores de dividend yield para 2024. Temos aí a BB Seguridade, a CPFL Energia, a Engie, a Klabin e o Banco do Brasil com dividend yields projetados pelo mercado e presentes no estudo muito similares. É importante frisar que mesmo com essa diferença em relação aos dividend yields projetados para 2024, nas expectativas do mercado e os presentes no estudo, esse estudo é importante para você ter como ponto de partida para avaliar quais seriam os ativos em relação ao pagamento de proventos mais interessantes e que fazem sentido para a sua estratégia de investimentos. O propósito do estudo, considerando os critérios que foram utilizados, e eles foram deixados bem claro aqui nesse vídeo e também pela própria Economática na publicação, serviram a determinado propósito. Por isso, algumas conclusões devem ser tiradas, como o cuidado que você deve ter ao analisar o histórico das empresas projetando a reprodução ou repetição de resultados passados como parâmetro para os seus investimentos. Perpetuar cenários positivos ou negativos nunca é uma boa ideia nos investimentos. Ao se deparar com distorções na análise do histórico, sempre verifique as razões e se foi algo não recorrente e por isso insustentável ou se é algo permanente que irá se perpetuar nos próximos exercícios. A análise apenas do histórico, sem analisar fatores atuais, pode prejudicar sua conclusão. Por exemplo, se houver uma mudança na política de remuneração dos investidores, como o payout, ou um ciclo maior de investimentos dentro daquele período, ou até uma oscilação no preço dos produtos explorados pela companhia, principalmente nas empresas cíclicas e de commodities, podem afetar os resultados e o valor dos proventos pagos. Se sua filosofia de investimento é majoritariamente voltada para a alocação de capital em empresas pagadoras de dividendos, você precisa aprofundar a análise, não baseando apenas em histórico. Deve entender a situação atual, calibrar as projeções de preço teto, dividendo por ação, dividend yield, margem de segurança, etc., para reduzir a chance de erro. Então por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.